Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos compartilhar com vocês um problema que a gente está enfrentando no processamento de imagens 3D. Quando a gente exige um pouco mais do computador, ou melhor, exige bastante nesse processamento, ele simplesmente desliga. E você talvez já tenha tido esse problema, ou se em algum momento você tiver, a gente vai contar um pouquinho aqui dos bastidores e tentar solucioná-lo. Mas mostrando aqui na tela para vocês, a gente está fazendo um processamento de imagens 3D automático. Então foram imagens que nós tiramos com drone, são um total de 315 imagens, para formar esse modelo 3D. Então mostrando aqui para vocês como que está a princípio o modelo. O nosso foco aqui é a avaliação do telhado, então obviamente a gente tirou mais fotos do telhado. Então do telhado a gente tem um detalhamento muito bom. Tudo isso foi gerado automaticamente a partir das imagens do drone, tá? Só para vocês entenderem. Só que qual que é o problema? Em uma das etapas desse processamento, o computador começou a se desligar e a gente até então não entendia o porquê e a gente começou uma averiguação um pouquinho mais profunda. O que nós notamos aqui? Principalmente quando inicia o processamento das imagens, o uso da CPU, que é o nosso processador, ele vai a 100%. Até então, isso não seria um problema. Qual que é o grande problema? A temperatura dele se eleva muito e por uma questão de segurança, provavelmente ele está se desligando. O computador está praticamente agora em stand-by, a gente não está processando nada. Então, ó, eu consigo ver que a temperatura está na casa aqui dos 42, 43 graus. Em algum momento ela chegou no máximo aqui a 68. Eu vou começar o processamento só para vocês verem na prática o problema. Isso pode acontecer por qualquer outro motivo que exija muito do seu processador, tá? Então, seu processador é a sua CPU. Eu vou iniciar aqui uma das etapas, que é a etapa que mais nos deu problema, tá? E eu vou contar para vocês também já como que a gente conseguiu terminar essa etapa, mesmo sem mexer no computador. Mas hoje a gente vai buscar aí uma solução definitiva. Ó, vou começar o processamento e vou abrir aqui para vocês o acompanhamento do nosso hardware e a temperatura. Até então, nesse início de processamento, a gente vê que ainda a exigência não é tão grande, porque provavelmente o software está fazendo aqui o seu mapeamento, ele ainda não começou a exigir do processador e também não começou a exigir da placa de vídeo, tá? Beleza, começado aqui o processamento. A gente vê que a temperatura do processador já começa a subir um pouquinho. Ó, o máximo aqui já bateu 72 graus. Tem horas que a CPU chega aqui a 32%. A placa de vídeo, que é a nossa GPU, praticamente está sem uso até então. A temperatura continua subindo um pouquinho, trabalhando aqui a 74 graus aproximadamente. Ó, agora a exigência da nossa CPU começou a subir, tá? Então, ó, agora que ele conseguiu finalizar ali todo o mapeamento, ele vai começar a tentar trabalhar no máximo da CPU para que a gente consiga realmente fazer o processamento o mais rápido possível. Então, ó, a CPU começou a bater aqui 99% de uso e a temperatura aqui também continua subindo, ó, a gente já está em 82 graus. Isso daqui já é um ponto de atenção. Quando chega a 85 graus, já é um ponto de alerta, tá? A AMD e a Intel também não recomenda que a gente trabalhe com a temperatura acima de 100 graus Celsius. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nessa elevação de temperatura. Aqui aliviou um pouquinho a CPU. O processamento continua subindo. Estamos 26% concluído, ainda faltam 6 minutos. Ó, CPU batendo 99% de uso.
quanto mais a gente exige do processador, mais ele vai aquecendo. %99. Vou acelerar um pouquinho o vídeo, pessoal, para vocês não ficarem esperando tanto tempo, tá? Mas o que eu quero que vocês reparem? Que em alguns momentos o uso da CPU passa a ser bem severo, na casa aqui de 99%, e a temperatura ela vai subindo cada vez mais. Então, ó, a gente já está em 82 graus aqui, já bateu 87, tá? Pessoal, então, ó, quando a gente chega próximo ao fim do processamento, estou em 77% de processamento, olha aqui o ponto de atenção. A temperatura está quase chegando a 100 graus. Se essa temperatura continuar subindo e a tendência aqui continue subindo, eu posso queimar meu processador ou o computador ele vai se desligar automaticamente por uma questão de proteção. E esse é o problema que nós estamos enfrentando. No nosso caso aqui é no processamento de imagens 3D, que exige bastante do processador. Então, ó, note que há vários momentos a gente trabalha a 100% da capacidade dele. Eu vou pausar aqui, porque senão ele vai se desligar e eu vou continuar exigindo cada vez mais desse processador, tá? Mas nós estamos aqui a aproximadamente 78% da tarefa concluída, com temperaturas máximas aqui chegando quase na casa dos 99 graus. Fazer o seguinte, eu vou esperar mais um pouquinho, assim que bater 100, aí de fato eu pauso aqui, tá? Ó, bateu 100 graus, a temperatura vai continuar subindo. Aqui o nosso processador já está num risco muito grande de queima. Então 78%, vou pausar. Vocês vão ver que assim que eu pausar, a capacidade de processamento vai cair bastante. Ó, eu estava exigindo muito do processador. E a temperatura também vai começar a baixar bastante. Qual que é o problema a princípio? Este é um computador que tem uma configuração boa, então tem um processador de 6 núcleos, 12 threads, mas como ele já é um computador aí com aproximadamente 5 anos de uso, provavelmente a sua pasta térmica já perdeu a eficiência. Então, hoje nós vamos mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores, fazendo uma manutenção rápida, trocando a pasta térmica para a gente identificar se a gente consegue resolver esse problema. Mas eu já quero adiantar para vocês uma outra maneira que vocês poderiam finalizar o trabalho de vocês sem ter que fazer essa manutenção de imediato, que foi o que nós fizemos. Pausa o processamento, então pausa a atividade que está exigindo muito do seu processador, espera a temperatura baixar, assim que a temperatura baixar, assim que ele se resfriar, você volta o processamento. Então você vai fazendo isso aos poucos, inicia, para, deixa esfriar, inicia de novo, deixa pausa, deixa esfriar, aí você conseguiria terminar a sua atividade. Mas óbvio, não faz sentido a gente manter isso por muito tempo, porque a gente vai perder tempo e também porque a gente está exigindo muito do equipamento e provavelmente se a gente fizer isso por longo período, ele vai acabar queimando. Não é isso que a gente quer. Então, nós vamos mostrar para vocês agora os bastidores, como que você faz isso aí na sua casa mesmo. É um processo relativamente simples. Acompanhem conosco, a gente vai dar um pulo ali para as bancadas. Galera, já estamos aqui na bancada. Este é um computador que nós montamos do zero, comprando peça por peça. Então a gente conhece em detalhes aqui como que ele foi montado. A sua capacidade de processamento atende ao que o software exige. Então realmente, provavelmente aqui algum problema com a dissipação térmica. Para resolver esse problema,
nós compramos então uma nova pasta térmica, vamos trocar a pasta térmica desse dissipador. Talvez você não saiba, mas a pasta térmica geralmente aí, ela é efetiva até 5 anos de uso. Esse computador aqui já está batendo 5 anos de uso, não lembro exatamente quando que nós montamos ele, mas essa pasta térmica, o que eu quero que vocês tenham atenção também. Existem várias qualidades de pasta térmica no mercado, tá? Essa daqui é uma de 12,5 watts por metro Kelvin. Ou seja, quanto maior esse valor de watts por metro Kelvin, melhor a dissipação térmica dela. Toma cuidado, porque tem pastas térmicas no mercado que é de 3 watts por metro Kelvin, 3,4, 5. Essa aqui é de 12,8. Então é uma pasta térmica para computadores de alta performance. E, obviamente, o que nós vamos ter que fazer aqui também? Uma limpeza interna. Faz tempo que a gente não dá um talento interno neste computador, tá com bastante pó. Então, vocês vão acompanhar, a gente também vai dar uma acelerada no vídeo para que fique mais tranquilo de vocês assistirem. Mas vamos nessa, a gente vai... Deixa eu deixar ele aqui na melhor posição para a gente abrir. E vamos começar as atividades. Deixa eu deixar tudo isso aqui no cantinho. Pessoal, ponto importante. Antes de você encostar em qualquer parte interna do seu computador, você precisa lembrar que são equipamentos aqui extremamente sensíveis. Por exemplo, o processador, que é onde nós vamos mais trabalhar aqui no dia de hoje, ele trabalha com a tensão de 1 volt, aproximadamente. Então, é um equipamento extremamente sensível. O que a gente tem que lembrar? O nosso corpo, principalmente com o movimento e a depender da vestimenta que nós estamos, ele começa a acumular energia estática. Qual que é o procedimento correto dentro de um laboratório de manutenção? Que a gente tenha uma manta, que essa manta esteja aterrada, que a gente esteja com uma pulseira antistática, mas nós não temos todos esses aparatos porque o nosso foco aqui não é a manutenção eletrônica diária, né? Então nós vamos fazer como se você estivesse fazendo na sua casa. Quais procedimentos você pode fazer para ajudar? Primeiro, encosta em um metal que esteja aterrado. Isso vai fazer com que boa parte da energia acumulada no seu corpo vá para este metal aterrado. Segundo, sempre que possível, use uma luva. Então, essa luva com isolação elétrica já vai ajudar a não deixar passar a energia do seu corpo para os componentes. Então, fazendo isso, é muito difícil você ter algum tipo de problema mais grave, tá? Então, primeira etapa aqui, primeiro, é a gente fazer uma limpeza interna nessa grande quantidade de pó aqui presente, tá? Principalmente na parte aqui, ó, dos ventiladores. Esse computador tem alguns anos que a gente não abre para limpar. E onde que está o processador? Está aqui embaixo, tá? Então, a gente vai ter que tirar aqui o nosso dissipador para conseguir acessar o processador e trocar a pasta térmica. Mas a gente vai acelerar um pouquinho o vídeo aqui para fazer uma limpeza, né, principalmente para tirar um pouquinho desse pó interno. Vão acompanhando aí com nós. Pessoal, olha o estado que está esse ventilador. Depois não quer que o computador aqueça, né? Pessoal, depois de fazer uma limpeza geral aqui, deve ser sair daqui 1 kg de pó. De fato, agora a gente chega na etapa principal, que é a remoção do cooler para a gente acessar o processador. A gente também vai ter que, obviamente, fazer uma limpeza aqui nesse fã. Primeira coisa que a gente tem que fazer, soltar o cabo de comunicação, tá? Então, vamos soltar aqui o nosso cabinho de comunicação. Deixa eu só
destravar ele. Soltado o nosso cabinho de comunicação, aí de fato agora a gente vem para soltar o cooler. Ponto importante, tá? Você só pode soltar o cooler se de fato você for trocar sua pasta térmica. Você não pode tirar esse cooler, vou ver como que tá a pasta e depois remontar. Sempre que você desmontar o cooler, tem que trocar a pasta térmica, tá? Soltar aqui os parafusinhos, são 4. Soltamos aqui então o dissipador. Ele vai estar um pouquinho colado, vou fazer um pouquinho de pressão aqui, ó. E aí a gente consegue removê-lo. Neste caso aqui, ele já saiu com o processador, então a gente tem que tomar bastante cuidado para fazer essa remoção aqui, tá? Se você entortar qualquer um desses pininhos aqui do dissipador, provavelmente você vai ter um sério problema. Aqui a gente tem uma travinha já. O correto não era ele ter saído junto. Mas vamos lá. Deixa eu pegar uma chavinha aqui para a gente fazer a remoção. Provavelmente ele saiu junto porque está colado aqui, ó, com a antiga pasta térmica. Então, pessoal, se vocês notarem, essa pasta térmica ela tá praticamente esfarelando já, ó. E isso vai atrapalhando na dissipação térmica e faz com que comece a fazer o processador trabalhar numa temperatura mais alta. Eu vou fazer a remoção completa dessa pasta antiga para a gente aplicar a pasta nova. Antes disso, só vou encontrar um local para a gente apoiar aqui com segurança. Pessoal, peguei um pedacinho aqui de papel higiênico, fácil da gente encontrar. Vou apoiar aqui em cima para a gente começar a fazer a limpeza. O que eu recomendo que vocês usem? Álcool isopropílico, tá? Esse álcool isopropílico. Mas geralmente, dentro dos saquinhos da pasta térmica também vem um papelzinho já próprio para a gente fazer a limpeza. Vamos ver se esse veio. Não sei o que vem, a gente vai descobrir juntos. Ó, vem a espátula, vem a própria pasta e me parece que vem o saquinho de limpeza sim. Com a luva é um pouco ruim da gente trabalhar, mas é o modo mais seguro. Beleza, é isso que vem dentro. O que a gente tem aqui, ó? Um adesivo. E esse aqui provavelmente é o nosso, isso aí, nosso papelzinho para fazer a limpeza. Vamos abrir ele aqui. Vamos pegar. A luva é um pouquinho difícil. Deu certo. Geralmente é um álcool isopropílico que tem aqui, tá? Então se você não tiver em casa, você pode usar esse próprio aqui, ó, que vem na pasta térmica. Faz a remoção da pasta antiga, vê que tá bem fácil de sair. Ela já estava bem ressecada. E aí provavelmente era isso que estava fazendo a temperatura se elevar demais, tá? Não pressione muito. Lembre-se que embaixo a gente tem vários terminais extremamente delicados. Vamos fazer a limpeza aqui, ó, de um lado. Vamos fazer a limpeza aqui também, ó. Desse lado aqui do dissipador também a gente tem que tirar a pasta antiga, que você já pode limpar um pouquinho mais forte, não tem problema. Ó, tem que tomar bastante cuidado. A gente não pode obstruir nenhum desses terminais. Tem um deles aqui, ó, que pegou um pouquinho da pasta térmica antiga. Tem que tirar com bastante cuidado.
Se qualquer um desses terminais aqui ficar obstruído, seu processador não vai funcionar. Beleza? O processador está limpo. Vou pegar mais um cotonete, vamos dar mais uma reforçada aqui no dissipador. Aqui eu já posso jogar até um pouquinho de álcool direto. A gente precisa dar uma limpadinha nesse cooler também, tá? Deixa eu dar uma olhada se a gente consegue desmontá-lo. Eu creio que essa proteção deve sair. Ó, conseguimos tirar então a proteçãozinha. É importante. E é importante a gente soltar aqui o ventilador para fazer essa limpeza também. Pessoal, olha a sujeira obstruindo o dissipador. Isso daqui também é um grande problema. Aqui a ventilação, a troca de calor é extremamente prejudicada. Então vamos limpar também. Pessoal, dissipador limpo, ventilador limpo também. Vamos remontá-lo. Vamos então agora voltar ao nosso dissipador. Aqui está o motivo principal de todo esse trabalho. Vamos conferir se todos os terminais estão intactos. Feito isso, ó, conferiu, tá tudo certinho, a gente vai montar ele ali no soquete. Todo processador, ele sempre tem uma setinha aqui, ó, que indica o lado da montagem. Tá vendo? Aqui tem uma setinha na cor dourada. Então, significa que esse é o nosso ponto de referência. Vamos achar aqui também, ó, no soquete, qual que é a indicação da setinha. Ele tá mostrando para nós que é aqui para cima. Talvez vocês não vão conseguir ver porque essa marcação tá no plástico, tá? Mas eu vou colocar, o jeito correto de montagem é assim, uma setinha batendo com a outra. Eu vou mostrar numa posição incorreta para você ver que não vai encaixar, tá? Então, ó, você pode tentar montar na posição incorreta que ele não encaixa, ó. Agora, deixa eu virar aqui para uma outra posição, pra vocês verem que não encaixa também. Ó, não encaixa. E agora eu vou colocar na posição certa, tá? A seta com a seta, ó. Aqui é a posição correta, ó. Aqui deu encaixe, tá vendo? Agora, ó, ficou firme. Importante o seguinte, esqueci de falar para vocês, todo soquete ele tem essa alavanca para cima. O dissipador está liberado, para baixo ele está travado. Então, ó, sempre travado. Neste caso aqui, quando a gente tirou o cooler,
o processador saiu junto. Não deveria ter saído, ele deveria estar travado porque essa alavanca estava para baixo, tá? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Então, ó, processador travado no local correto, vamos fazer a aplicação da pasta térmica, né? O motivo do nosso vídeo de hoje é a nossa pasta térmica. Espera aí que eu derrubei a tampinha aqui dentro. Pronto. Existem várias formas de aplicar a pasta térmica, tá? Vem aqui que eu vou mostrar para vocês. Uma delas é fazendo uma gotinha aqui no meio, para que quando o dissipador aperte, isso se espalhe. Uma outra é fazendo um X para que quando aperte, isso aqui também se espalhe. Só que já foi comprovado que esse não é o melhor método, porque muitas vezes você faz uma gotinha, ele se espalha aqui, ó, mas ele não pega o processador como um todo. Então, o que comumente a gente tem feito, e é uma das maneiras que mais tem dado bons resultados. Aplica um pouco de pasta térmica, não precisa ser uma quantidade exagerada, tá? Essa quantidade aí que eu apliquei provavelmente já vai ser o suficiente. Deixa eu fechar ela aqui. E o que que a gente faz? Espalha com a espátula. A própria espátula já vem na pasta térmica, indicando que deve ser usada, né, pessoal? Então, ó, vamos espalhar aqui. Existe a opção de você espalhar isso antes de montar. Só que depois, principalmente como a gente está com luva aqui, um pouquinho ruim. Então, ó, vamos espalhando aqui. Isso que ficou aqui, ó, na tampa, também passar uma camadinha bem de leve, aonde vai ser o contato. Então, ó, camadinha bem fininha, quase como se não tivesse. E aí agora a gente vai posicionar em cima do dissipador e vamos fazer a montagem, tá? Importante aqui, ó, alinhar bem o centro dos furos, tá? Beleza. Feito isso, vamos começar aqui o aperto dos parafusos. Pessoal, e finalizada então a montagem, limpeza concluída, pasta térmica substituída também, e o computador tá novo de novo. Deve ter saído uns 3 kg de pó aqui no total. Tinha uma obstrução muito grande no dissipador do próprio processador, isso era o impacto que estava provavelmente prejudicando bastante também a dissipação térmica. E vamos lá, vamos remontá-lo e vamos refazer os testes para ver se o problema vai ser solucionado ou não. Pessoal, computador remontado, ligado, abri aqui o mesmo projeto que nós estávamos trabalhando e nós vamos fazer a mesma atividade para entender se houve algum tipo de melhora. Então aqui nós temos a temperatura do processador, temperatura da CPU, aqui nós temos o processamento dela. E vamos então fazer aquele mesmo trabalho, na mesma configuração, e vamos ver se a gente vai continuar tendo problema de elevação de temperatura. Então começou o processamento,
Vamos acompanhar aqui o uso da CPU e a temperatura de trabalho. No começo do processamento, lembrem-se que usava muito pouco da CPU, só que quando chega ali para o final do processamento, algo em torno de 70%, começa um uso bem severo e a temperatura começa a subir bastante. Pessoal, estamos em 74%, com uma exigência bem grande do processador, ó. Boa parte do tempo trabalhando aqui a 100% de exigência do processador. Estamos com um resultado muito bom. Como estava o computador anteriormente, nessa etapa aqui a temperatura já tinha batido 100 graus. A gente está conseguindo segurar aqui, ó, em 77. Parece que teremos um resultado extremamente positivo. Vamos continuar. Pessoal, e conseguimos então concluir com êxito a nossa atividade de hoje. Olha que legal. Consegui finalizar o processamento, coisa que a gente não conseguia antes. No meio do processamento, quando chegava ali algo em torno de 80%, ele desligava, porque a temperatura chegava até uns 115 graus. Então nós vimos que durante aqui todo o nosso trabalho após a manutenção, a gente passou boa parte do tempo com 100% de uso do processador, da nossa CPU, e a nossa temperatura máxima foi aqui, ó, de 79 graus. Não chegamos nem aos 100 que tinha chegado anteriormente. Então, testado, aprovado. Se você estiver tendo esse tipo de problema, principalmente quando você exige muito do seu processador, pode ser que seja a sua pasta térmica, que já tenha, entre aspas, vencido, ou pode ser também a obstrução por pó. No nosso caso, a gente já fez uma manutenção geral, já tirou o pó, já trocou a pasta térmica de boa qualidade, essa que nós usamos, custa algo em torno de R$40, então é muito barato. Resolveu o problema, preserva a vida útil do nosso equipamento e a gente consegue fazer nós mesmos, em casa. Então, pessoal, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa um comentário. Era um vídeo que nós não íamos gravar para vocês, porque aqui não é um canal para a gente falar sobre informática, mas faz todo sentido, porque talvez você esteja tendo esse problema em algum dos seus computadores, quando você vai renderizar alguma imagem, quando você vai fazer o processamento de imagens em 3D, tudo que exige bastante desempenho do seu computador, e muitas vezes você pensa que tem que comprar um computador novo. Às vezes não, às vezes fazendo uma simples manutenção a gente consegue resolver. Então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.